Bom, nós vamos continuar, porque já percebo que o meu tempo que eu achei que era demais, talvez seja curto. Porque me mandaram falar a manhã inteira, então eu já imaginei que eu podia contar todas as histórias da minha vida para vocês, mas já percebi que não posso. Bom, então nós vamos dar continuidade a esse assunto, que nós temos que entrar na despesa com o pessoal na parte da legalidade. Só que se nós entrarmos friamente na legalidade, às vezes talvez a gente não consiga interpretar o modo da regra, como ela foi feita, quais eram as situações quando a regra foi implantada. E por isso eu estou contando todo esse histórico, até porque eu não posso contar muito tempo, porque eu já estou no tribunal há 18 anos, porque isso vai depor contra mim. Mas assim, consegui perceber quando chegou a lei de responsabilidade fiscal, eu já estava lá. Quando tinha a lei Camata 1 e Camata 2, que vocês nem lembram, nem sabem que ela existiu, eu estava lá. Então eu vou tentar contar essa história para vocês. Então vejam, e que nada mais é do que aquela situação que eu contei para vocês, que nos vai dando experiência, né? Nós somos um ser destinado a construir tudo na vida, na situação do erro e do acerto. Então imaginem quantos erros eu já não fiz para que alguma vez eu pudesse ter acertado. Então essas historinhas que eu vou contar para vocês, para que vocês, querendo, possam usar na hora que tiver que decidir para um lado ou para o outro, né? Vocês possam então usar alguma coisa. Mas bom, deixa eu colocar, nós vamos para a parte agora, nós tratamos da despesa de pessoal na área de economia, na economia de um modo geral. E agora nós vamos então começar a entender esse fator de produção, que continua sendo um dos 3 fatores de produção, só que agora dentro da regra pública. Então nós precisamos entender muito bem o que nós cuidamos da regra pública para entender o nosso papel com relação então à despesa de pessoal, como nós nos posicionamos nela e como as regras nos posicionam também dentro dela. Bom, aqui bem rapidamente eu queria mostrar, sempre eu coloco essas situações, porque nós precisamos de entender como se formou a coisa pública. E vejam, e o melhor modo de nós entendermos a coisa pública é vir lá do começo, do mesmo jeito que na análise da economia nós começamos no Robson Crusoe, zerado, pelado, chegando na ilha, o Estado também começou assim. E vejam, aquela é uma foto da última tribo indígena, descoberta no Brasil e por coincidência aqui no Acre, e ali já era uma sociedade, ninguém ali era como o Robson Crusoe, eles já existiam vivendo juntos, então com certeza eles já tinham algum capital, eu já vejo até casa, se soube que eles atiraram zagaias e flechas no helicóptero, eles já eram capitalizados, no sentido capital econômico, que significa acumulação de alguma coisa, resultado do meu trabalho e que me permite eu produzir mais bens e serviços para o homem. Então, eles já tinham alguma coisa, só que rudimentar, não podemos comparar o nível de complexidade de uma sociedade como essa com a nossa. Impossível, não podemos fazer isso, mas ela nos ajuda a interpretar e entender as relações econômicas que existem dentro de uma sociedade. Então, toda vez que as pessoas se juntam, é natural que haja uma liderança, porque senão é uma desordem. Isso na casa de vocês é assim também, na minha também, na minha quem manda é a mulher, na casa de vocês são as senhoras, não tenham dúvida disso, não tenham dúvida, porque, inclusive, eu me lembro quando meu pai faleceu, meu pai tinha sido um coronel do exército, então eu sempre imaginei que quem mandava em casa era meu pai, sempre, era um dogma. Minha mãe faleceu, então, minha mãe faleceu em 95, meu pai em 2006, minha mãe faleceu em 95, quando ela morreu, nós percebemos que quem mandava em casa era ela, e ela nunca gritou, mas ela dizia que meu pai costumava dizer assim, não, vocês não entendem nada disso, isso não é assim, mas 2, 3 dias depois nós estamos fazendo exatamente o que ela tinha dito. Ela nunca disse assim, meu filho, vai lá, corre atrás, não sei o que, não. E por isso nós não percebemos a força do comando. Ela diz assim, meu filho está fazendo alguma coisa? Não, então vai lá, pega aquilo, faz não sei o que. Eu nunca me lembro de eu não ter feito, mas só percebi que ela mandava depois que ela morreu. E vejam, essa liderança é normal,
é necessária. Eu preciso disso em qualquer nível de organização. Até num time de 11 de futebol, tem um cara lá com uma abraçadeira no braço que a gente chama de capitão. Ué, mas o técnico lá de fora é outro para mandar. Alguém tem que ter uma regra comungada entre todos, do conhecimento de todos, mas que permita que algumas decisões ganhem, como eu posso dizer, elas passam a ser legítimas. Eu preciso legitimar a decisão. Daí o nosso processo eleitoral é exatamente isso. Era impossível nós, 205 milhões de brasileiros hoje, votarmos 100% das leis. Impossível. Então nós precisamos legitimar a escolha. Precisamos ter lideranças, alguém que faça essa condução e que geralmente a gente confia, a gente escolhe quem a gente confia para fazer isso. Isso é normal e é da essência da natureza do animal homem. Então, ele precisa disso, para ele viver em grupo. É normal isso. Muito bem. Então, na afirmação das lideranças, se criou, então, sempre uma responsabilidade. E essas responsabilidades de representação é que, por vezes, se deturpam. Então, não era difícil, lá na Idade Antiga, o chefe da tribo de repente mandar matar alguém por causa de alguma regra que ele tinha imposto e que não era de conhecimento geral. E ele extrapolava as suas medidas. Isso é tão natural, a gente percebe tanto isso, e o homem às vezes legitima inclusive essa situação, que quando veio a Idade Média nós fizemos os reis. E o duro é que os reis achavam que eles eram efetivamente os donos do reino e não representantes. Tanto é que quando nascia o filho, o rei chegava lá, levava ele na colina mais alta e dizia que este é o nosso reino e as suas terras. Não eram dele. Mas vejam como às vezes isso se altera. E só quando chega a república a gente consegue perceber que na realidade a representação fica mais clara. Quero dizer para vocês que nós estamos num regime, vamos até falar disso, democrático de direito, ótimo, mas não perfeito. Mas de todos os que eu conheço, ainda é o melhor. Então, estamos aperfeiçoando, nós somos um animal novo, nós estamos numa construção de regramentos de distribuição. Eu mesmo esse dia estava brincando que eu dizia que no ano 2100, nós não elegeríamos governador, presidente da república, prefeito, nós elegeríamos como iniciativa privada, que ela evoluiu, um conselho, como se fazem, as empresas criam uma holding, e a holding conduz os processos, escolhe o gestor, troca, olha, eu vou me eleger com essa plataforma, quem vai fazer? Fulano, 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 eu sou representativo, mas eu não fui treinado nas habilidades de direção, isso lá para 2100. Brincadeira, é apenas um modo de pensar. Mas eu quero dizer isso para vocês porque acho que nós estamos numa evolução de construção de representatividade. E com isso, tudo pode acontecer, normal, faz parte da situação. E vejam, quando a gente olha ali para o Oriente Médio, para aquelas situações onde os governos são fortes, aí a gente viu o quanto é interessante nós vivemos num país democrático, com todos os erros e todas as situações que possam ocorrer. E aí veio a evolução, a afirmação das lideranças natural ao homem, animal, vivendo em grupo. Mas aí ele percebeu que a acumulação de capital dele era menor do que aquela que ele queria. E aí, naquele tempo, ele fez a tributação mais pesada da história. Quando ele conquistava alguém, ele tirava dele 100% do que ele tinha para dar, ou seja, ele virava escravo. E o escravo, a escravidão é a tributação pior que pode existir, porque tudo que ele fizer é meu. Eu tributo ele em 100% de tudo, do que ele produz, da vida dele, da sua capacidade. E vejam, isso fez parte dos erros e acertos da comunidade do homem. Passou essa fase.
veio uma outra situação, já havia um capital maior acumulado, já havia castelo, já havia riqueza, já havia outras situações, e aí se formou a sociedade aristocrática, onde havia privilegiados, ou seja, quem fosse filho de uma determinada classe, ele tinha o direito de receber sem oferecer o seu fator de produção, que ele era dono, que era o trabalho. Então, essa era a aristocracia. Ah, mas ninguém trabalhava? Não, alguns trabalhavam, provavelmente o filho mais velho, do meio, o outro que tinha tino para trabalhar, e alguns não trabalhavam, mas continuavam vivendo nessa situação, porque havia uma construção de liderança. Muito bem, isso evoluiu muito tempo, a religião às vezes é usada a favor do homem e contra, do mesmo jeito que hoje o exército islâmico usa a religião para matar. Naquele tempo a religião também foi usada para justificar esse sistema com benefícios e privilégios. Mas fez parte do avanço. Porque é o seguinte, toda vez que eu puder receber sem trabalhar, eu estou tendo privilégio. Porque na realidade eu fui contratado para que me comprem a minha capacidade de trabalho. Então, eu tenho que ter sempre o cuidado de ter essa percepção, porque ela é outra regra como a lei da gravidade, ela é fato. Todos nós homens, seres humanos, nós temos, o que nós temos para entregar à sociedade é o nosso fator de produção, trabalho. Independentemente de onde a gente usa, se eu uso com a minha capacidade gerencial, se eu uso em casa cuidando dos meninos, de algum modo, eu sempre estou fornecendo a minha capacidade de trabalho. Se eu vou ganhar e não vou entregar nada em troca, eu sou um privilegiado. Bom, e aí vejam, Robinson Crusoe chegou pelado, os índios aí já estavam com as agaias tirando no helicóptero. Provavelmente em seguida alguém foi e construiu panelas de barro, depois dominou alguma situação, domesticou animais, puxou um boi, fez tração, achou um arado, construiu agricultura, regularizou a produção, não precisava mais andar atrás do fruto. O que é que eu fui criando aqui? Uma poupança social. E é essa poupança social que eu não fiz e que justifica aquela historinha que eu contei para vocês de que nós todos aqui somos mais ricos que um rei na Idade Média. Porque eu ando de avião e eu nunca comprei um avião. Não tem um parafuso lá dentro. Eu ando de carro, mas eu não sei fabricar o carro. Eu tenho um computador em casa, mas eu não sei nem mexer naquela placa para ser engenheiro eletricista. E o que eu quero dizer para vocês é que há uma acumulação de capital intelectual, técnico, de conhecimento, de material, que nós produzimos durante a nossa vida e que nós deixamos para os nossos sucessores. E se não fosse assim, eu não conseguiria mostrar aquela foto que eu coloquei lá de 2016. Então, naturalmente, com todos os erros da humanidade, nós sempre continuaremos acrescentando a poupança social. E é por isso que nós olhamos, fechando os olhos, e mesmo olhando a miséria e o desastre que tem na Síria, nós não podemos dizer que o mundo hoje não está melhor do que em 2016. Provavelmente naquela época nós tínhamos muita peste, muita miséria, todo mundo abaixo da linha da pobreza, ignorância no máximo, falta de tratamento. Então eu não posso negar os avanços que se dão às custas de uma poupança social produzida pelo labor de todo mundo, no mínimo na sua sobrevivência. Até a mulher trabalhando em casa, que seja só mãe de casa, de família, dona de casa. Porque ela faz o arroz, alguém teve que comprar, se não comprou, plantou. Então ela está embutida na cadeia. Ela dá o leite para o menino, e alguém produziu leite e trocou, só deu leite para ela em troca de algum trabalho que alguém trocou, que pode não ter sido dela e que ela está pagando pelo serviço de ficar em casa cuidando do menino. Provavelmente o esposo arrumou dinheiro. Então veja como todo mundo contribui na poupança social.
E é isso que faz o crescimento. Quando a poupança social fica muito grande, eu preciso de alguém que administre isso de uma forma completa. E aí então nasce o Estado. E eu preciso que o Estado então use essa poupança que todo mundo contribuiu em arrumar e ainda contribui para aumentar, de forma a refletir para a sociedade melhores serviços. Ok? Então, a figura do Estado só é justificada se em algum instante ele consegue prover à sociedade dos seus anseios, ou no mínimo daqueles que ele optou no orçamento para ter. Porque dificilmente nós vamos conseguir saciar todas as necessidades hoje. Algumas necessidades do homem hoje só deverão ser atingidas daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas nós sentimos elas hoje. Então, o que nós temos que fazer? A melhor combinação dos fatores de produção, de modo a que eu consiga reverter para a sociedade também o máximo proveito com bens e serviços. Então, quando eu junto os fatores de produção, eu estou produzindo bens e serviços. No Estado, eu estou produzindo bens e serviços para entregar para a sociedade. Ok? Então, o Estado, ele não existe pela sua essência. Ele existe para servir. Se ele não for assim, ele sempre cairá. A única bola de cristal que nunca ninguém vai ter é saber quando cairá. Mas é regra, porque é uma regra igual à lei da gravidade. Não tem errada. Por quê? Porque não é o Estado que existe em face da sociedade. A sociedade existe e aí criou o Estado para servi-la. Então nós temos que ter extremamente claro esse ponto. Ele é fundamental quando nós falarmos em administração pública. Senão nós não vamos conseguir entender o conteúdo total das regras. Bom, aí eu coloco as primeiras câmaras, porque antigamente não havia, vocês vejam, as câmaras não nasceram no dia em que o homem virou homem, surgiu a primeira Câmara Municipal. Não foi assim, claro. Então lá para o 1214 havia um rei da Inglaterra chamado Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão vai numa guerra das cruzadas, lá para o Oriente Médio, deixa seu irmão João Sem Terra. João Sem Terra era um perdulário, festeiro, gostava de uma festa. E como é que ele pagava a festa? Com imposto. Porque não adianta. A única fonte de receita do Estado é o imposto. Às vezes a gente diz assim, está faltando dinheiro, faz moeda. Não, aquilo tem um custo. Quando eu emito moeda, eu faço inflação e eu reduzo o valor do dinheiro que o próprio Estado tem. Ah, faz financiamento. Bom, se eu fiz financiamento, eu vou ter que pagar. Então eu continuo sendo a única fonte, depois tem que aumentar o imposto para pagar o financiamento. A única fonte de recurso do Estado é o tributo. Ok? Não há outra. Não há outra. Porque é essa a essência da formação do Estado. Eu coloco nele o meu dinheiro esperando o retorno em serviço da coletividade. E a primeira Câmara, então, o pessoal começou a reclamar do imposto, que o imposto estava grande, porque ele dizia assim, fulano, tu pagava 5 vacas, agora são 14. E o outro, ele tinha que dar 30 sacas de arroz, agora são 60. E o outro, eu tinha não sei quanto de milho, agora aumentar. E os velhos líderes, naquele tempo a aristocracia se juntou e disse, rei, vamos aqui, sente aqui conosco. Nós vamos definir o que nós vamos pagar. Mas eu tenho que arrumar as pontes, arrumar o exército. Não, beleza. Fulano vai pagar tantas vacas, ciclano tantas, o outro tantos sacos de milho, tanto não sei o que. Isso aí você faz do jeito que você entender. Mas nós só vamos pagar isso, hein? E aqui se chamou Câmara dos Anciãos e foi a primeira Câmara, surgiu na Inglaterra, em 1214. E ela ficou tão forte, porque ela estava definindo o orçamento, vejam o que ela está definindo o orçamento, que 3 anos depois, então, emitiu a primeira lei, que dizia o seguinte, em qualquer lugar da Inglaterra, todo cidadão será julgado pela mesma lei, que é a lei dos comuns, a common law. Mas vejam, a Câmara não foi feita para fazer leis, ela foi feita para analisar orçamento.
Leis têm que ser o mínimo possível e tantas que não atrapalhem, porque às vezes até acaba atrapalhando o inverso. Então, qual é o maior papel do legislativo? O controle do orçamento. Foi assim que ele nasceu. E essa é a sua essência. Bom, depois veio, o homem vai sempre evoluindo, erro e acerto, tá? Erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, vem a Revolução Francesa, vem ali, erro e acerto, e se cria então a República e a ideia da democracia, igualdade, fraternidade e liberdade. Esse era o ideário da Revolução Francesa, e começa a República. Napoleão não foi tão democrata assim, até porque depois ele quis virar imperador, e na hora em que o cardeal foi dar a coroa para ele, ele tirou a coroa da mão do cardeal e colocou na cabeça para dizer assim, não, nem você está acima de mim. Então ele também não era tão democrata não, tá? Depois ele é afastado, vem seu sobrinho, Napoleão III, reconstrói Paris, e assim, e trouxe bastante benefícios. Mas o ideário da Revolução foi muito importante para a humanidade, porque ele traz esses 3 princípios extremamente importantes, essenciais na nossa vida em comunidade. Ele precisa do equilíbrio entre os poderes, e depois nós evoluímos para o Estado, e aí o Estado Democrático de Direito. E o Estado de Direito é aquele em que ninguém pode fazer aquilo que não estiver previsto em lei, e portanto nós não somos apanhados desprevenidos. Se ele é um Estado de Direito e ainda é democrático, é um paraíso, quase, mas estamos chegando. Muito bem, mas então vejam, construímos uma poupança social, todos nós, com o nosso trabalho, com o capital que nós temos, porque agora nós já usamos no nosso dia a dia, e uma parte disso nós contribuímos para o Estado, para ele reverter em serviços para a comunidade. Não podemos esquecer disso. Nós damos dinheiro para o Estado, para ele misturar de novo os fatores de produção dele e reverter em serviços para a comunidade. Quando o Estado começa a ficar muito pesado, ele começa a ser questionado. E às vezes nem é culpa do dirigente, é porque a regra que foi feita está tão ruim que ele vai ser levado àquilo. Mas não tenho dúvida, regra como a lei da gravidade. Toda vez que o Estado vai começar a ficar pesado, ou seja, ele não reverte para a sociedade o que a sociedade lhe deu e espera em troca, ele está com os dias contados. Porque é a regra. Vejam, é a essência. Para que é o Estado? Para servir. Servir o quê? Servir serviços e bens para a comunidade. Muito bem, e aí o que está acontecendo? Não, ele por um erro, e aqui não importa de que natureza é esse erro, um erro de ilegalidade, um erro de intempéries, um erro, qualquer erro, ou qualquer caso fortuito que o impeça de reverter esses serviços, ele deixou de ser legítimo, ele, pela sua natureza. E quem vai cobrar disso? A sociedade. Normal, que ela vai dizer, não, aí não, eu não consigo mais pagar nada. Então, é natural. Estamos falando só das essências. E aí, então, nós temos que ter um determinado planejamento agora para nós distribuirmos esse dinheiro que está chegando, essa poupança social está chegando no Estado. Nós precisamos distribuí-la. Nós vamos dar um foco principal na parte do fator de produção do trabalho. Mas veja, o dinheiro chegou, nós temos que fazer alguma coisa com ele. Pronto, amigo? E aí, então, surge o orçamento como instrumento de planejamento. E nesse orçamento, e aqui eu vou falar só sobre despesa de pessoal, porque é o nosso foco, a despesa de pessoal tem que ser adequada. E aqui é o problema. Se eu tiver uma despesa menor do que a adequada, com falta de professores, falta de saúde, falta de agentes, eu não vou colocar o serviço à sociedade. Mas se em algum instante eu errei a mão e eu estiver colocando essa despesa e esse fator de produção acima do ideal, eu vou ter problema também. Mas vou. Por quê? Porque eu não vou ter o suficiente de recursos para fazer as necessidades que me vão ser cobradas. Então, daí a importância da mão, a importância da eficiência.
A importância de que nós sempre estejamos preocupados em dar. Porque é para isso que nós existimos, não tem outra razão de nós sermos. Nenhuma outra, nenhuma. Bom, e precisa então controlar. E o planejamento, ele parte do executivo. Então, o executivo, apesar de ser feito no legislativo, quem manda a proposta é o executivo. E geralmente não é alterado. Então, nós temos que ter essa noção exata de que o peso do dinheiro num fator de produção, ele pode ser inadequado, tanto a mais quanto a menos. E aí eu vou andar aqui um pouquinho nessa área, para vocês verem. Então, o papel do executivo é a proposição do orçamento e a sociedade discute e decide entre necessidades que tem e vontade e capacidade de pagar. Ele, não, eu quero mais isso aqui. Não, mas você teria que aumentar o imposto. Não, tudo bem, isso aí vai ficar para o outro lado. Isso seria a lógica. Só que eu não consigo juntar 205 milhões para falar sobre isso. Então, por isso nós temos os nossos representantes. Porque seria difícil fazer isso, mas na realidade o que eles fazem é escolher isso. Não, agora não. Não, vamos dar mais um pouquinho. Vamos dar mais um pouquinho, está decidido por nós, então nós vamos ter que pagar mais um pouquinho. Não, isso aí não. Então nós íamos construir mais uma ponte Rio-Niterói, vamos fazer isso aí. Não, isso aí não. Então tá, isso aqui fica para daqui a 2 anos, 3 anos. Essa é a discussão do orçamento. E vejam como ele é importante. E isso que eu vou dizer para vocês é fato. Há uns anos atrás, o orçamento de um ano era igual ao outro, Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês lembram disso? Era uma peça de ficção. E vejam quantos séculos se passaram dessa forma. Não estou falando nada de novidade. Isso há uma década atrás, isso era extremamente comum. Com o mesmo erro de português. Então, absolutamente certeza. Tá? Então, vejam como nós estamos. Então, nós estamos num processo de amadurecimento, mas não podemos perder a ótica do serviço. E o fundamental, o equilíbrio fiscal. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos do desequilíbrio fiscal que existia, que a maioria de vocês que só tem 20 anos não conheceu. Eu vou dar um exemplo de fato da Prefeitura de Rio Branco, em 1990, que o gestor já faleceu, as contas foram aprovadas, porque naquele tempo não tinha lei de responsabilidade fiscal. Eu vou dar um exemplo real. Bom, e o que a sociedade quer, ela não está nem aí para a nossa conversa aqui. A sociedade, de um modo geral, claro, todo mundo tem interesse no que nós estamos aqui dizendo, todo mundo se interessa pelo nosso assunto, mas eles têm o seu dia a dia, e eles confiaram em nós. Eles querem aquilo que eles acham que nós temos que dar para eles. A expectativa deles é aquela, descer bonitinho, e em terreno bonito e livre, descer voando. Não imaginem o contrário, até porque se nós, chegando do serviço, vestirmos o short e sairmos de casa e tiver um buraco na rua, nós vamos reclamar, eu vou reclamar. E vocês acham que aquele que não tem nenhum vínculo com o governo não reclama? Ele espera aquilo, olha, uma paisagem bonita, um céu de brigadeiro. E o governo... ele está com o meu dinheiro, que trabalhe para mim. Nós também temos essa posição quando a gente tira a roupa de servidor público. Nós temos isso. Não podemos imaginar que as pessoas não pensam assim. Bom, as fases recentes, nós estamos numa fase de mudança. E este momento da crise é uma mudança mais acentuada ainda. E eu vou mostrar para vocês 3 fases claras. Uma que já passou, uma que nós estamos vivendo hoje, e uma para a qual nós vamos migrar obrigatoriamente. A bola de cristal, porque é uma das regras da natureza, erro e acerto. A bola de cristal só não consegue dizer a data, porque ela depende de nós. Mas nós vamos migrar, isso vai acontecer. Então vejam, antigamente, quando você elegia um gestor, até porque eu fiz dele um rei, eu não cobrava nada dele, eu só queria dele o quê? Que ele fosse íntegro. Eu queria lá
lá saber se ele gastou demais para fazer uma estrada, uma ponte, gastou no exército, o Ricardo Coração de Leão foi gastar o dinheiro dele lutando lá na Terra Santa. Eu não perguntava isso para ele. Eu só queria que ele fosse um homem íntegro. Isso já passou. Hoje não é mais assim. Ó, eu aprovava o teto e eu botei aquela foto exatamente porque eu disse para vocês que a primeira Câmara foi para aprovar o orçamento do rei. Ele disse assim, ó, o dinheiro é tanto, o que, é que você vai fazer com isso? Você não quer nem saber, você é um homem de direito? O João Sem Terra nem era. Mas tudo bem, mas o dinheiro está aí, é só esse, tá? Então tá bom, tá bom. Mas ninguém se incomodava com a aplicação do dinheiro. A postura do executivo só exigia probidade. Só isso. E eu lembro, as eleições onde a gente votava, quando era mais menino, o fulano, não, o cara é um homem de direito, é dele. Nós não queríamos saber se ele já tinha gerido alguma coisa, se ele tinha alguma experiência administrativa, se ele tinha capacidade de pegar o capital da poupança social que eu ia entregar para ele gerir. Eu não perguntava isso para ele, não, fulano é um cara decente. Não, pode ir lá na casa dele, olha lá, não, esse é um cara bom. Dá satisfação. E às vezes nós perdemos essa concepção no emaranhado do dia a dia, nós não olhamos para isso. Craque, vá um pouquinho. Bom, e aqui eu queria mostrar para vocês, rapidamente, vocês verem como está perigosa a despesa de pessoal. Numa receita decrescente, e nós estamos com PIB negativo, Bom, então vejam, o PIB brasileiro foi ano passado 5 trilhões e 900 bilhões, ok? A União teve um orçamento de 1 trilhão e 870 bilhões. É dinheiro que eu fico olhando na rua assim, imagino um montinho de nota de 100 e eu não consigo ter ideia de onde chega esse dinheiro. E eu não consigo também saber se é muito ou se é pouco, porque é muito grande. Mas eu tenho certeza que ele tem que satisfazer tudo. Então tem que haver uma reengenharia na aplicação dos fatores de produção, com certeza. Bom, os estados estão estimados, os municípios também, porque a gente não tem uma consolidação ainda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação a isso, mas o que eu quero colocar para vocês é mais ou menos isso. O estado tem 40% do PIB e a iniciativa privada 60%, ok? Ou seja, em praticamente 6 tri, 2.400 circulam pelo estado, o restante pela iniciativa privada. Muito bem. E aí vem o número. Eu peço até desculpa que o meu número está um pouquinho menor do que o do presidente Elvêncio, é que esse número é o número estatístico, até que vocês vejam que está lá 6.280.213. É porque esse é o número do IBGE de 2012. Hoje nós já somos 12 milhões, tá? Então, daí a diferença entre os 12 milhões falados pelo presidente Elvêncio e o número que eu estou colocando aqui. Então, e também por isso o número está preciso até a vírgula, tá? Nós temos 10 milhões e meio, mas nós somos 205 milhões de brasileiros. Então eu tenho aqui nesta fatia de 40% a garantia do pagamento de 10 milhões. E aqui nesta fatia aqui eu tenho que cobrir 190 milhões. E o que é que eu estou dizendo? Está errado? Não. Eu quero dizer que esses 10 milhões têm obrigação na alma de ter uma eficiência que justifique essa proporção. Senão, nós vamos cair todos, porque isso não se segura. Nós já estamos vendo a Previdência, que é a primeira que vai ser detonada, nós já estamos vendo as contas, daqui a uns dias já tem estados que não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Nós somos eles amanhã, se nós não formos eficientes. E olha, eu não estou dizendo nada demais, só estou dizendo que os números estão colocando. E pode acontecer uma virada
De repente o Brasil acha 2 Carajás, 3 petróleos lá não sei aonde, a arrecadação começa a maior e nós perdemos a noção da nosso efetivo rendimento. E por que nós não vimos isso antes? Porque nós estávamos numa economia crescente, a nossa, vou botar aqui com desculpa de todos, um pouco de ineficiência pública, ela estava encoberta pelos números da economia. Economia crescente, ninguém fala de ver de casa de VC. Isso é como se faz bolo. 5 ovos, tantas colheres de açúcar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, na hora que a casa aperta, era 5 ovos, só bote 4. Eram 5 colheres de açúcar, só bote 3. Regra da natureza, essa ninguém revoga. Ninguém revoga. E qual é o modo que nos sobra a nós, hoje, servidores, todos? Abraçados na eficiência. Não tem outro modo, porque senão a casa vai quebrar. Vai quebrar porque a regra é aquela, a regra da natureza, onde se tira e não se bota, vai faltar. É essa, nós estamos nela. E vejam, a despesa de pessoal daquele orçamento hoje, somando todo, já é mais de 50% de pessoal. Mas lembre-se, nós temos que pagar 400 bilhões hoje para a agiota. 400 bilhões é a nossa dívida pública, juro, não principal. Ele tem que ser do orçamento. Se eu não tiro do orçamento, o que vai acontecer? Eu aumento minha dívida, vai chegar um dia que esse trem vai quebrar mais ainda. Então eu deveria levar dentro daquele meu orçamento que 400 eu já tinha que ter guardado por juro. Porque a agiota é como em casa, se eu pego dinheiro emprestado, ele vai bater lá na minha porta amanhã. Lógico. Eu tenho uma previdência que eu já me cobre 4,5% do orçamento pelo déficit. Só sobra para despesa misturada com investimento, e aqui eu botei esses números secos e frios, porque eu não fui atrás de quanto efetivamente depois cai no investimento, mas com certeza é muito pouco. Ou seja, nós estamos gastando 40% do PIB em custeio. Aí mata. E os números são econômicos, não tem outra situação. E onde está o nosso problema? Na eficiência da máquina pública. Só no fator trabalho? Não. Nós não temos que assumir sozinhos essa culpa. Mas na mistura dos 3 fatores de produção. Em algum lugar está falha. A dosagem está errada. Porque nós não temos dinheiro sobrando para fazer aquilo que a sociedade quer quando ela nos dá o dinheiro para nós retribuirmos em bens e serviços. E nós temos que ter essa perfeita noção disso. Nós estamos aqui no meio desse calor e desse furacão. Todos nós, abraçados. Bom, aí é só para vocês terem uma ideia, dos 205 milhões de brasileiros, 79 é a nossa população economicamente ativa, e nós somos 13,29% são servidores públicos, 86% é o restante da população que então não trabalha no setor público, e nós estamos gastando na mão de obra e no fator de produção, trabalho no setor público, nós estamos gastando então aquele valor com esses 10 milhões e meio. Qual é a única saída? Alta eficiência. Alta eficiência. Só podemos fazer isso aí. E o orçamento então vai ter que a algum ponto ser ajustado. Porque o dinheiro é finito, o dinheiro se acaba, a maquininha de fazer dinheiro, ela só gera inflação e ela tem custo também, então não é essa a solução. Volto a repetir para vocês, a única fonte de recursos do Estado é o tributo. Não tem outro, nem a maquininha do dinheiro, nem o juro emprestado, porque esse dinheiro que vai pagar o outro. Bom, então a despesa de pessoal deve ser ajustada à realidade dos entes da federação com aumento de eficiência. Não tenho dúvida disso. E aqui não tem regra. Eu não posso dizer que a regra do Rio Grande do Sul é a mesma do Pará, é a mesma do Acre, é a mesma de São Paulo, não. Aqui vai haver a criatividade de cada um, até porque em alguns lugares, em algum momento, a gente achou que isso nunca iria acontecer. E eu vou dar uma regra para vocês. Quando você olha de responsabilidade fiscal, alguns estados que hoje não estão pagando a folha, e aí eu me reservo também de não dizer o nome, mas vocês sabem, Executivo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia já estavam com sua despesa de pessoal acima do limite. E aí
Disse, não, mas não vale a pena a gente fazer um aperto agora, estamos falando de 2000, tá? 2001, 2012. E foi dada uma interpretação que eu vou dizer para vocês que dizia exatamente assim. Bom, nós temos aqui um pouquinho, mas nós temos uma folga que é o seguinte, se nós tirarmos o imposto de renda que nós retemos na fonte do servidor, que entra como tributo, que é para a União, retido na fonte, ele é para a União e fica no Estado, então não é despesa, nós vamos abater isso na despesa de pessoal. E isso contaminou alguns estados em cadeia. Esses estados que fizeram isso são os primeiros que estão estourados. E pior, eles têm uma certidão do Tribunal de Contas que diz que eles atendem os limites da lei de responsabilidade fiscal. Mas eu também não os quero condenar, porque aquela é uma ótica de quem estava vendo a lei Camata 1 e a lei Camata 2, então nós não podemos também julgar eles com a ótica de hoje. Hoje está fácil, o trem estourou, mas na época isso não foi tão claro, hoje clareou, hoje se viu que aquilo não foi perfeito. Mas hoje, então nós não podemos também jogar pedra em cima disso. Mas vocês verem que a regra da economia é tão forte que ela não se revoga, é uma lei da gravidade. Esqueçam, ela não se revoga, não se revoga. Então, essas são as situações que a gente tem. E eu entendo que o fator de produção do trabalho, nos níveis em que está, só tem jeito de se manter com um incremento grande de eficiência. Senão, não se manterá, todos nós vamos ter problemas, todos nós, amarrados, abraçados, todos. Bom, então a atuação do gestor... ele tem liberdade de ação, mas ele precisa então de ter isso. O gestor na administração pública e privada, eu quero já passar para a parte da lei, por isso que estou aqui acelerando, ele só tem objetivos diferentes, um quer lucro na iniciativa privada e na vida pública a satisfação social, mas isso parece que não tem diferença, e tem. Quando eu dou para o empresário determinado valor para ele investir, se ele não investir, ele perde e a vida dele perde. E quando eu estou no Estado, eu preciso ter essa concepção, que se eu estivesse do outro lado eu não poderia perder, aqui que eu não posso mesmo. Porque às vezes o Estado, ele deixa de fazer, aplicar as regras da economia para aplicar algumas regras que são boas, são justificáveis, mas que não se encaixariam naqueles profissionais que foram adestrados lá em 1900. Porque eles sabem que vai quebrar. A única coisa que não sabe é a data, mas vai quebrar. As regras é que administrar na iniciativa privada é muito bom, e eu digo por experiência própria. Lá é muito bom. Lá é bom por quê? Porque lá eu posso fazer tudo. A única coisa que eu pergunto, a lei está proibindo aí? Não está. Então faz, pô. Está aí, não está proibido. Beleza. Até a liderança é boa. A iniciativa privada, eu chamo uma pessoa, um engenheiro que trabalha comigo, e diz assim, fulano, faz aquele ali assim. E se ele não fizer? Se não fizer, meu pacto é de venda e compra de trabalho. Ele não fez, revoga o nosso contrato. Eu posso ser chefe. Na vida pública eu não posso ser chefe. Eu tenho que ser líder. Por quê? Porque eu sou colega de trabalho de todo mundo que trabalha comigo. Por quê? Porque nós somos estáveis. Por quê? Porque nós podemos fazer greve quando a gente achar. Se eu chegar em casa e a mulher disser assim, a Cláudia chega para mim desse maneiro, olha, hoje não tem arroz. Mãe, vou fazer greve? Pode, está lá no 37.7, eu tenho direito de fazer greve. E lá no 41 ainda diz assim, olha, Malheiro, mas é o seguinte, você é estável. E o que significa isso? Se você for lá cumprir hora, quiser trabalhar, você não vai embora. Esta regra soa alguma coisa que nós falamos antes? Privilégio da aristocracia? Nós estamos vivendo ela. Nossas regras não são republicanas. Não são. Ou eu tenho direito à greve, ou eu sou estável. Esta regra, porque é o seguinte, há uma outra regra da natureza que também não pode ser revogada, que é a lei do menor esforço. É porque ela não foi escrita por Newton. Isaac Newton esqueceu dela, porque senão nós estaríamos atendendo ela perfeitamente. Olha, se eu sou um cara que quer trabalhar.
Eu chego lá no meu horário. Mas aí eu tenho um problema em casa. Eu não penso duas vezes se eu posso adiar para amanhã. Eu vou em casa resolver o meu problema. Eu falo com o meu chefe. Agora, se eu estiver lá na iniciativa privada, onde eu vendi trabalho, eu só consigo ir em casa se eu disser assim, olha, esse trabalho que eu entregar agora para ti, tu me dá um tempinho que eu vou entregar hoje 10 horas da noite para você, tá bom? Eu repactuo. Setor público, não. Então, no setor público eu estou fazendo aquela aristocracia, e daí a nossa baixa eficiência, e eu não tenho dúvida também com isso, e aqui eu não estou implantando nenhuma bandeira contra, tá? Não mirem em mim assim. Eu só estou colocando para vocês verdades que às vezes não nos são ditas e que nós temos que pensar, e assim, dói na alma de todo mundo, até na minha, mas eu não tenho dúvida, até pela experiência de ter trabalhado dos dois lados. Vou colocar um negócio para vocês de liderança. Se nós juntarmos 100 pessoas, aqui nós estamos beirando 300, com certeza eu tiro 100 chefes bons. Olha, bons. E na iniciativa privada, eu posso colocar um lá no RH, um lá não sei aonde, um outro tomar conta da obra. Eu consigo fazer isso perfeitamente. Mas desses 20, eu não posso tirar 3, mais de 3 para o setor público. Porque aqui ele tem que ter liderança. E liderança significa sacrifício. E sacrifício significa mais tempo, mais dedicação. Eu preciso convencer de que eu estou imbuído do mesmo propósito e que nós estamos indo pelo caminho certo para que todos possam vir, para eu conseguir convencer a vir comigo. Se eu não convencer, ninguém vem. Por quê? Todos nós somos donos do nosso trabalho, todos somos colegas, todos somos patrões. Isso, num fator de produção chamado trabalho, que se compra e que se vende, essa regra não é boa. E olha, estou cortando na minha cara. Não é boa. Porque aí eu não consigo fazer uma mistura perfeita dos fatores de produção. Eu não consigo. Bom, e esse exemplo é o exemplo, vocês lembram ano passado, em março, a refinaria em Santos pegou fogo? Vocês lembram? Muito bem. Naquela hora havia problemas para apagar o fogo. E aí, 4 bombeiros tiveram que subir num tanque, com o risco de explodir, para apagar o tanque do lado. Não sei se vocês lembram dessa cena, que era mais ou menos assim. Muito bem. Lá estão, é porque a foto ficou ruim aqui na projeção, mas aquela pessoa, aquele capacete que se vê ali muito mal ali. Então ali nós temos um cabo, 2 sargentos e um coronel. Entendam isso? Isso é liderança. E é por isso que dos 20, quando eu venho para o setor público, dos 20 chefes bons, setor privado. Quando eu venho para o setor público, eu só trago 3. Porque quem não tiver essa postura não serve. E isso é ruim, muito ruim. Porque eu começo a diminuir a capacidade de dirigentes, a quantidade de dirigentes que eu poderia ter. Eu só vou conseguir aqueles que, como esse coronel, se ele disser que vai mergulhar lá no meio do oceano, lá, os outros vão atrás dele. Ele iria. Isso é uma regra ruim. Ruim não pela liderança, porque isso é elogiável. É porque eu não posso ter o luxo de só ter líderes no setor público. Eu não consigo arrumar essa máquina grande só com líderes. Eu preciso ter cargos de chefia. E o chefe é aquele que tem que cobrar a tarefa. Mas se ele cobrar e não liderar hoje, nas regras atuais, ele está morto. Não vai para canto nenhum. Não vai. Essa é uma regra ruim. A nossa Constituição já prevê alterar, mas nunca foi alterada. Então, o 41 lá diz que quando houver uma lei complementar que altere a avaliação, poderá ser demitido por falta de produtividade. Essa lei complementar nunca saiu. Então, hoje eu sou um cara estável, independentemente da minha produção, desde que eu cumpra horário. E esse é o grande mal que nós temos na falta de eficiência do setor público. Pronto. Então, acredito que naquela gestão de futuro, para onde eu acho que nós estamos seguindo,
haverá inclusive aumento de salários com meritocracia. Toda a contratação do servidor público a partir da década de 2050, vamos colocar assim, eu não tenho dúvida que todo contrato do servidor público a partir da metade do século será com regras de meritocracia. Não tenho dúvida, porque senão nós vamos quebrar antes. Não tenho dúvida disso. E qual é a nossa solução, já que nós estamos no barco hoje? Eficiência, eficiência. Bom, aí eu trouxe o Confúcio, né, que é a arte de liderar seria seguir na frente da multidão e ensiná-la a trabalhar. Sacrifício, liderança é sacrifício, extremamente desgastante. Mas hoje só tem esse modo de você conseguir fazer alguma coisa no serviço público. Então, nosso aumento de eficiência precisa de uma reengenharia. Eu só tinha uma enxada, eu tenho que escolher entre botar 10 enxadas ou um trator. Eu não posso mais fazer concurso, eu tenho que botar um trator. Porque nós estamos exatamente no nosso limite superior. Vai faltar professor, vai faltar médico. E aí o que tem que fazer? Eu tenho que tirar nos outros. Hoje nossos municípios estão apertados com isso, eles querem contratar para professor, mas eles estão sem a folga no setor administrativo. E nós temos que fazer a engenharia nesse processo. Ou a gente aumentar de vez a despesa de pessoal, e é isso que eu quero dizer para vocês, o aumento de despesa de pessoal. Sem eu ter uma cobertura e uma mistura perfeita dos meus fatores de produção, é a pior coisa que uma administração vai poder fazer. Por quê? Porque ela quebra a produção econômica. Temos que utilizar meios modernos. Eu botei aqui um drone para a gente falar sobre isso. Hoje nós temos computadores, hoje nós temos máquinas de leitura, hoje nós temos que otimizar nosso serviço, nós temos tanta gente boa aqui, todo mundo aqui é bom, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo precisa multiplicar essa nossa eficiência, para que a sociedade então nos veja como tal e entenda por que está pagando esse valor para nós, porque hoje ela não está entendendo isso. Muito bem, e aí acelerando, agora na parte então da legislação, eu poderia ler para vocês os artigos do 18 até o 23, mas eu precisava colocar isso para vocês para a gente entender, porque senão nós vamos ler a lei de responsabilidade fiscal sempre com a ótica que ela tem que ser alterada para mais, e isso não é verdade. Acho até que em função da conta que eu falei para vocês de 1990, da Lei Camata 1 e Camata 2, da Lei de Responsabilidade de 2000, já está na hora da gente pegar e colocar como meta da nossa despesa de pessoal em 45. Para quê? Para que nós tenhamos algum dinheiro sobrando para investimento. Porque a sociedade não aguenta mais, não nos suporta. E quando ela está falando de nós também. Porque nós somos um peso por causa do serviço que não retorna. Só dá resposta à eficiência. Só isso, só isso. Muito bem. E aí eu vou ler só as partes mais importantes. Então vejam o seguinte, quando saiu a emenda 1998, que veio acertar mais ou menos a Constituição, a 19 havia uma percepção que a despesa de pessoal estava incontrolável. E estava, vocês vejam, despesa de pessoal em Rio Branco, 102% da receita corrente, a despesa de pessoal estava incontrolável. E aí há uma emenda perfeita, só que ainda não acabada, mas ela está perfeita. Que é a emenda que vem lá na Constituição, que diz a despesa com pessoal ativo e inativo da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Muito bem, e aí dá as regras, se passar, tira primeiro 20% dos cargos comissionados, vai não sei o que e tal, e lá no final diz, e se ainda assim persistir, vamos lá nos efetivos. Só que a regra dos efetivos ainda não saiu, então nós ainda temos um tempo para a gente mostrar a eficiência. Então, eu quero dizer que a regra de demissão está na Constituição Federal, tá? Não é em lei comum. Ou seja, e os limites? Não, os limites, que são os de 50% para a União, 60% para o Estado, 60% para a Prefeitura, para os municípios, esses estão na Lei 101. Mas a regra da demissão é uma regra constitucional, inclusive até como é que vou fazer para demitir, que paga um salário por mês, por ano trabalhado, etc, etc. Até essa regra está lá definida. Bom, aí é o resto dos parágrafos. E aí vem então a Lei de Responsabilidade Fiscal para
preencher os regramentos que a Constituição trazia com relação à despesa de pessoal. E ela veio muito boa, porque se nós formos ler a Lei de Responsabilidade Fiscal, pode ler aqueles 72, 73 artigos, de trás para frente, de frente para trás, ela não diz mais nada além do seguinte: você só pode gastar aquilo que arrecada. Se nós lermos com essa frase na cabeça, nós vamos entender ela de cabo a rabo. Qual é a grande dificuldade das pessoas quando lê a Lei de Responsabilidade Fiscal? Que elas não a leem com essa percepção. Se lesse assim, você só pode gastar aquilo que você arrecada, você só pode gastar aquilo que arrecada, nós vamos entender do artigo 1º até o 73. Tranquilamente, tranquilamente. Só que veja o seguinte: como é que eu vou dizer assim, você só pode gastar aquilo que arrecada, se você está gastando 102% em despesa de pessoal? Eu preciso ajudar você. E aí então vieram regras de endividamento, regras de despesa de pessoal, e a regra da despesa de pessoal veio em 60, exatamente porque olhem o cenário como estava difícil. Ok? Então ela não veio em 60 porque 60 foi um número utópico, ou um número que era para ser perseguido. Ele veio em 60 porque era o que dava para ser feito e gera um grande avanço. 102% para 60, eu cortei 40%. 42%. Ok? Então, vejam o porquê do 60. Então, nós não temos que defender o 60 porque ele é um número ideário e econômico de permissão e de efetividade e eficiência do setor público. Não, não é. Ele é 60 porque naquele tempo não poderia ser menos. Impossível. Sob pena de a lei, então, não ter de novo dado certo, como foi o caso da Camata 1 e da Camata 2. Tá? Muito bem, aqui as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela apura, traz substituição de mão de obra, fundo previdenciário, nulidades e limites, correção do excesso e fim de mandato, tudo para manter o equilíbrio entre receita e despesa. E aí, então, traz regras definidas para a geração de despesas, onde traz a obrigação do gestor de toda vez que ele vai fazer uma despesa, ele não pode dizer assim: ah, eu não sabia que isso ia acontecer. Para evitar que o gestor pudesse alegar que quando ele fez a despesa não sabia que havia uma projeção que estourasse o equilíbrio, por isso que foram feitos os artigos 15 e 16. Não foi por outra coisa, foi só para que, sob hipótese alguma, pudesse haver desequilíbrio na hora de se executar o orçamento. E o 17 trouxe regras com caráter continuado. Se essa despesa ultrapassar o exercício e for mais 2 mandatos, mais 2 exercícios para frente, eu preciso sempre fazer uma expectativa de despesa. Tudo regra para que o equilíbrio sempre seja mantido. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Só tem essa finalidade, não tem outra. E isso é somente para que o gestor não use o argumento de que a despesa ultrapassou o exercício e que aí no outro exercício é que estourou. É só por isso. Tanto é que o tribunal não exige esse documento, a não ser que ele extrapole. Não, se extrapolou, extrapolou. Então me mostra o documento que você disse que estava prevendo os 3 exercícios seguintes. Só isso. Porque a regra é só para trancar, até porque é burocrática, né? É só para que ninguém possa desconhecer o efeito da despesa. Muito bem. E aí na despesa de pessoal começaram então os limites. E aí ele coloca aqui, entra na despesa de pessoal, somatório de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E aí vem o parágrafo 1º. E no parágrafo 1º diz assim, e aí vocês vão me entender, e não deu certo a minha interpretação, apesar de eu entender que ela estava certa e ainda está certa. Mas acabei também entendendo que ficaria num momento extremamente difícil, que é o seguinte: os valores dos contratos de terceirização de mão de obra, que se refere à substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados como outras despesas de pessoal. O que quer dizer isso? Se eu não fizer concurso e contratar alguém, e eu usar esse serviço, vocês podem ir me dispensando, tá? Que eu estou passando aqui da hora. Então, eu contratei o serviço, eu estava precisando de alguém, eu contratei o serviço, mas ele é mão de obra, eu tenho que computar. E aí saiu uma interpretação na época, igual àquela que eu falei para vocês antes, que dizia o seguinte: se o serviço de terceiros não for em substituição a mão de obra finalística,
ela não entra na despesa pessoal. E eu sou terminantemente contra. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. E na época que nós, em 2001, 2002, explicávamos isso nas prefeituras, a gente dizia que não era assim. E eu ainda entendo que não é assim, e às vezes ainda escrevo nessa outra linha, que é o seguinte: toda vez que eu contratar alguém que preste serviço 365 dias, ele é serviço de terceiro, substituição de mão de obra, não quer saber nem onde. E aí o exemplo grande que os prefeitos perguntaram assim: não, mas e o meu trator, pô, estava lá no ramal, eu botei lá um vigia. Esse não é substituição. Esse não é serviço de terceiro. Por quê? Porque eu estava fazendo o ramal, eu tive problema no trator, eu precisei deixar ele lá 15 dias, 20 dias até chegar as peças, eu tinha um problema aqui para resolver 15 dias, eu peguei alguém, contratei ele, botei lá os 15, 20 dias, paguei o serviço e acabou meu contrato de trabalho. Este não é substituição de mão de obra. Mas aquele vigia que eu boto na porta da prefeitura todos os dias e pago, ainda pago mais, porque eu não quero botar ele na folha, eu tenho que pagar a gestão do contratante, do outro. Eu me lembro de uma discussão, me desculpem aqui até por isso vou contando essa história, vocês vão me dispensando, tá? Me lembro, Eletroarco, e aí nós tínhamos como regra, na década de 80, foi a época que eu fui presidente, menino ainda, e nós chegamos à seguinte concepção: todo serviço que nós realizássemos 365 dias no ano, se nós fôssemos bons na gestão, nós não podíamos terceirizar, porque ele era mais barato para nós. Então, poda diária. Poda diária nós só fazemos de abril a setembro, época seca. Esse não, esse eu terceirizo. Construção de linha, de abril a setembro, esse eu licito e compro. Equipe de manutenção, não, porque essa eu faço 365 dias no ano. Normal. Porque na hora em que eu terceirizo, eu bato nos peitos e digo assim: reduzir minha despesa de pessoal. Realmente, serviço de terceiro, Pai, mas eu aumentei, foi porque o cara que me entrega ele sabe quanto eu pago. Eu pagava 1.300, ele já só paga 1.000 para ele, mas bota 30% em cima, vai me cobrar aqui 1.500, 1.600. E eu ainda bato nos peitos dizendo que eu reduzi minha despesa. Como? Não. E são essas interpretações que fazem com que depois os fatores de produção não estejam na formulação correta da mistura. É um bolo, é uma receita. Eu preciso sempre melhorar, tirar açúcar, tirar farinha, botar farinha, tirar ovo, botar ovo e achar a melhor massa. E isso não é estanque. Muito bem. Eu posso tirar os inativos, e aqui nós temos um problema em todos os estados, e o nosso aqui também, não é segredo. Porque a despesa com inativos provenientes aqui é quando eu tiro, na verificação do atendimento dos limites financeiros, não serão computadas as despesas com inativos, da arrecadação de contribuição dos segurados, da compensação financeira, das demais receitas. Só que todos temos um efeito relógio, uma bomba relógio aqui, todos, os estados praticamente todos, uns mais cedo, outros mais tarde. Por quê? Porque em algum instante nós esquecemos da regra que foi revogada. Onde se tira e não se bota, vai faltar. Essa regra, vocês entendem, eu estou brincando com vocês, mas é uma regra da natureza tão importante quanto a de Isaac Newton. Perfeita, ela é igual, não tem dúvida. E nós estamos todos com esse problema. Calma, vai ser acomodado como tudo, mas isso sempre vai chegar a problemas, vai ter gente que vai apertar, tudo no final aquela situação de erro, acerto e a certeza de que nós estamos indo para um Brasil grande, tudo vai se resolver, mas no meio haverá sofrimento, com certeza, porque a regra não tem conta para fechar. É como vocês irem fazer uma compra no supermercado e extrapolar a conta do mês, em algum lugar o trem vai desapertar. Muito bem, houve a repartição dos limites, 50% para a União, 60% nos estados,
60 dos municípios, 54 para os municípios, para as câmaras, né? A distribuição depois para o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Assembleia, nós também, junto com a... muito bem. E aí é nulo de pleno direito o ato que provoca aumento de despesa com o pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17. Então, vamos lá. E aqui, então, a gente caminhando para o fechamento, posso entrar aqui. Veja, eu corri na lei, porque se nós entendermos o momento e a situação econômica, é mais fácil nós entendermos o que ela diz. E o que é que diz a lei? Veja, a lei diz o seguinte, olha, nós precisamos reduzir a despesa de pessoal. Vamos botar um número aí? Vamos. Quanto? 50 para a União, 60 para o Estado, 60 para os municípios. Mas por quê? Porque hoje é o que está dando. Estamos falando da lei de 2000. Então nós não podemos usar esse argumento em 2016 achando que ela tinha que evoluir para cima. Não, ela tem que evoluir para baixo. É normal isso, veja, é por causa da história. Tá? A história é que ela vem no sentido de baixar. Ela não pode fazer a curva. Tá? Então, quando vem a lei de responsabilidade, ela diz isso. Ela depois trouxe algumas regras. Ela diz assim, olha, se você já está com 90%, eu dou o seu alerta. Se você está com 95%, você não pode mais fazer as contratações. Olha, se você já está acima, você tem que reduzir em 2 quadrimestres. Então, tudo para eu manter a despesa do pessoal. Vejam como fator de produção. Trabalho é extremamente importante na composição da mistura. E me desculpem, estou acelerando aqui, porque eu acho que vocês já não me aguentam mais, né? Então, acho que nem eu já estou aqui suportando mais ouvir o português gritando assim. Então, pega aqui. No 23 diz assim, se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. E isso a gente receita para os prefeitos, para os gestores, recitamos, todos nós aqui recitamos. E o que é que está sendo pedido ali? Que ele corte 100% do seu desequilíbrio no primeiro dia do primeiro mês. Ué, mas não está falando em 2 quadrimestres? Está. Mas lembre-se que a despesa de pessoal não é uma foto. Ela é um cômputo de resultados de 12 meses. Então, eu sempre venho com um momento inercial junto. Ok? Então, vamos fazer uma pequena conta para vocês perceberem o quanto ela é pesada. Eu passo o ano de 2013, vamos lá para trás, para não estar em período de eleição, nada, com 3% acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. 3%. Quando chega em 31 de dezembro, eu tenho que ajustar em 8 meses. 1/3 no primeiro quadrimestre, ok? E 2/3 no segundo quadrimestre. Perfeito? Então imagine 3%, 12 meses, para facilitar quem não é muito chegado à matemática, 36 quadrinhos. Ou seja, 12 meses, cada mês tem 3 pontos percentuais, eu tenho que baixar 36 pontos percentuais no meu acumulado. Ok? Se eu baixar no dia 1º de janeiro de 2014 para o meu limite e ficar 4 meses zero, estou ajustado em 54%. Ok? 4 vezes 3, 12. Eu ainda tenho 24 quadrinhos para eu zerar, porque é uma média. Eu só corto os primeiros que estão lá na ponta. E aí, 24 são exatamente os 2/3 que eu vou ter no segundo quadrimestre. 4 vezes 2. Ok? Então vejam, para alguém se ajustar nesta regra, ele tem que fazer o dever de casa no primeiro dia. Porque se ele passar um mês, ele depois tem que vir abaixo de 54, se for um município. E se passar 2 meses, abaixo de 53. Porque senão, quando terminar o quadrimestre e depois os 2 quadrimestres, ele não conseguiu, na média do acumulado, chegar no valor que está ali. Ok?
Então, isso é extremamente importante e é uma situação que, às vezes, o gestor não percebe. E ele acha que se ele chegar na medida lá no final do primeiro quadrimestre, resolveu, mas ele esquece que o momento é inercial, ele vem lá de trás, ele é um acumulado de 12 meses. E o histórico para trás sempre tem que ser coberto pelo da frente. Tá? Muito bem. As despesas com seguridade. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total. Beleza? E aqui às vezes nós vemos a criação. Então, chega aquele pessoal que diz assim: prefeito, vamos aumentar o dinheiro no caixa. Nós estamos falando com prefeitos que são corretos, mas não têm experiência administrativa. Prefeito, gestor, regra geral. E aí ele diz assim: olha, se você criar um regime próprio, você deixa de pagar lá o FGTS e o INSS lá, e vai contribuir aqui só com 11%. E o sorriso aqui da orelha a orelha. É nulo. Por quê? Porque nós percebemos que nenhum cálculo atuarial feito até hoje seria aprovado se real. Olha, é extremamente pesado isso. E o tribunal tem que entender o seguinte: nós não conhecíamos o cálculo atuarial. Quando saíram as primeiras obrigações trazidas pelo Ministério da Previdência, nós não conhecíamos, nós não sabíamos como se fazia um cálculo atuarial. E aí passou um, passou dois, mas a certa altura você começa a perceber que aquilo não tem sustentação econômica. Então fica fácil hoje que a gente senta e diz assim: me convença. E como a conta é de vezes mais de dividir e de multiplicar, ficou fácil nisso. Então, esse é o perigo. E nós estamos num momento onde nós temos que cortar despesas nos dois fatores que nos restam. Cortar despesa nos recursos naturais, tentar segurar aqui e aumentar um pouco mais aqui no meu capital, máquinas e equipamentos. E o que fazer com esse fator aqui de trabalho? Só nos resta aumentar a eficiência. E se nós conseguirmos aumentar a eficiência, não tenho dúvida que nós também vamos conseguir sair dessa crise. Tá? Então, já encerrando, ok. 2028, segurança do servidor, ok. Essa eu já comentei com vocês de 37 e 41. Isso é eu sou servidor. Porque lá na lei diz que eu tenho todos os direitos que o servidor tem, então eu sou um servidor. E eu me sinto um aristocrata. Sinceramente, aqui nós podemos rir, tá? Porque está sendo só 89. O que me dão assim é um benefício que só na época da aristocracia. Olha o que eu falei para você: se eu chegar em casa e a esposa me disser que está faltando arroz, eu faço greve. E se eu cumprir o horário e não quiser trabalhar, eu não posso ser demitido porque eu sou estável? Um nobre, um conde, um barão, provavelmente. Porque isso não é uma regra plausível no século XXI, tá certo? Não é plausível. Ou eu tenho direito à greve para eu poder lutar pelos meus direitos, ou eu tenho direito à estabilidade para eu me sentir protegido. Mas eu não posso ter os dois. Isso aí é uma regra, provavelmente. E olha, e não entro aqui em nenhuma disputa, né, não é causa, não, me entendam, é somente pelos princípios econômicos que eu coloquei aí para vocês, tá? Não vai além dessa bandeira, não tem nenhuma discussão além disso, tá bom? Muito bem, e aqui só para a gente rir, já para encerrar, isso às vezes é colocado no pronto-socorro, e não é no estado do Acre, tá? Vamos aqui, tá bom? Não é no estado do Acre. E o que acontece? O coitado está na maca, está no corredor. Isso fora do nosso estado ocorre, às vezes a gente até vê aqui algumas notícias, mas mais fora ocorre muito. E aí o que acontece com o cidadão? Ele diz: eu paguei meu imposto. Ele às vezes só comprou na bodega, mas claro, ele deixou lá o ICMSzinho dele, o ISS, ele não paga imposto de renda, mas ele deixou o dele. E aí ele vai lá e diz: eu pago meu imposto, tá aí, tá. E ele está no corredor, aí ele chega na enfermeira, a enfermeira diz assim: leia o papel.
No papel está escrito lá, desacatar funcionário público no exercício da função, detenção de 6 meses a 2 anos. Quer para calar a boca do sujeito? Repare, me desculpe até algumas coisas que eu coloquei, às vezes eu fui pesado, algumas situações eu exagerei, mas eu queria deixar para vocês bem claro que na minha concepção de um homem chegando aos 60 anos, eu não tenho dúvida, ou o serviço público vira eficiente, ou todos nós vamos pagar por isso. Então, não tem isso. Obrigado então, tá? Obrigado a vocês. E essa é a frase. Queria pedir para vocês, agradecer que vocês já me mandaram embora, mas eu vou pedir então mais meio segundo de uma frase que eu sempre leio aqui para vocês. Extremamente atual, está pintada lá na entrada do Tribunal de Contas, e vejam como isso se encaixa no nosso momento. Diz assim: o orçamento nacional deve ser equilibrado, as dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos se a nação não quiser a falência. As pessoas devem novamente aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. Foi dito pelo senador romano Marcos Túlio Cícero, Roma, 55 a.C. Roma não seguiu o que o Marcos Túlio disse e por isso Roma caiu. Obrigado, tá? Desculpem aí o horário, o avanço.